E aí acho que dá para a gente fechar esses exercícios aqui. E dependendo do andamento, a gente até começa o nosso capítulo 2. Então, para que todos participem, vamos fazer assim. O exercício, o desafio do capítulo, a gente faz junto, tá? E a partir dos exercícios de fixação, a gente, eu vou colocando, né? Felipe, responde pra gente. Paula, tá? Aí cada um vai respondendo pra gente poder, vocês participarem mais da aula, né? E acho que vai mais rápido também. Combinado? Então vamos lá, vamos iniciar aí. Exercício 6. Uma mistura de água, álcool, sal, gelo, pó de pedra, gasolina e cortiça foi preparada de maneira que nenhum componente ficou em excesso ou em falta. Como você faria para separar todos os seus componentes? Então, é um exercício que envolve a última parte, né, do capítulo 1, último tópico, que é o processo de separação de misturas, né? Então, olha só, a nossa mistura, ela é formada por água, álcool, sal, gelo, pó de pedra, gasolina e cortiça. Então, a gente tem 6 componentes diferentes, né? Formando uma mistura. A água, o álcool e o sal, eles formam uma fase. Todo mundo concorda? Aí a gente tem o gelo, né, que seria uma segunda fase. O pó de pedra, né, terceira. A gasolina, uma quarta. E a cortiça, uma quinta fase. Então, não será só um método de separação que a gente vai usar aqui, né? Nós temos aqui misturas diferentes, né, com materiais, com características diferentes, então nós vamos usar mais de um método. Primeiro que a gente pode utilizar é a filtração, que aí a gente recolhe a cortiça, certo? Aí, não, quer ver? Posso fazer um antes aqui da filtração, porque eu tenho a cortiça e o pó de pedra. Então, eu posso utilizar a decantação, aí retiro a cortiça, depois eu faço a filtração, separo o pó de pedra, aí depois a gente pode utilizar uma destilação fracionada, que aí a gente faz a separação da gasolina, aí ficou só a água, o álcool, o sal e o gelo. Aí a gente pode fazer uma destilação simples, né? Porque a água e o gelo vai sair da fase sólida, né? Vai ficar no líquida. Aí temos a separação da água e do álcool, e do sal, né? E esquecemos do álcool ainda, né? Aí para separar. Não, mas a destilação também dá para fazer, certo? Então, quando vocês forem utilizar métodos de separação, vocês vão observar, né, a situação que vocês têm e dessa forma encontrar o melhor método, tá? E nem sempre um único método vai resolver toda a nossa situação, né? Vai conseguir separar todas os componentes, todas as substâncias que formam aquela mistura. Então, fiquem sempre atentos a essa informação que ajuda na hora de utilizar esses métodos, tá?
Então, vamos para os exercícios de fixação? Olha só. Número 1. A queima da gasolina, a sublimação da naftalina, o enferrujamento do prego e o derretimento de um bloco de gelo são, respectivamente, fenômenos. Então, a questão 1 está falando do tópico fenômenos, né, que nós trabalhamos no capítulo 1. Vocês sabem que nós podemos ter mais de um tipo de fenômeno. O químico, aquele que a essência da matéria é alterada, né? Surge uma nova substância durante esse processo, e o físico, aquele fenômeno, né, cuja essência da matéria é mantida e podemos retornar ao nosso estado inicial. Então, depois dessa dica aí, vamos pedir para a Paula responder para a gente essa questão de número 1. Qual opção você acha aí, Paula, que vai ficar a questão 1? Ah, faz a forcinha. Olha só. Queima de gasolina, o que você acha que é? Químico ou físico? Lembra que eu falei? Está queimando, né? Quando a gente queima alguma coisa, aquela substância desaparece. Ó, sublimação da naftalina. Sublimação é uma mudança de estado, né? É a passagem do sólido para o gasoso. Então, é uma alteração reversível, né? Então, é um fenômeno físico. O enferrujamento do prego. Ó, quando está enferrujando alguma coisa, está alterando, né? Está mudando. Então, ele é químico. E o derretimento do bloco de gelo. É também uma mudança de estado, né? A água no estado sólido, que é o gelo, se transformando em líquido. Então, ficou químico, físico, químico e físico. Qual a opção que tem essa ordem aí, ó? Químico, físico. Isso, Vinícius, muito bem. Letra A, achou até antes de mim. Certo? Número 3, né, que tá aí, seria o 2, né? A alternativa que apresenta um fenômeno físico é... Felipe, qual que é a alternativa correta do exercício 3 aí? Então, aqui nós temos exemplos, né, de fenômenos químicos e um só é fenômeno físico. Qual que é? Felipe marcou a letra E. Amadurecimento de frutas. Então, quando uma fruta amadurece, o que que acontece com ela, né? Ela, se a gente deixar ela ali, se a gente não utilizar, ela vai apodrecer, ela vai estragar, não vai? Então, essa alteração é um fenômeno químico. A partir do momento que ela amadureceu, eu não consigo retornar ao meu estado inicial, tá? Então, a letra E não pode. Vamos ver a D, já que você começou lá de baixo, ó. Ó, a Paula acha que é a A. Muito bem, Paulo. Não sabia anterior, mas já pegou. É isso mesmo. A resposta correta desse exercício é a letra A, né? Por quê? Laminação do aço. Isso, gente, é uma transformação, né? Uma mudança de estado. Então, tem como a gente reverter. Olha, revelação de fotografia. Não tem, é químico. Queima de fogos é químico. E combustão da gasolina é químico. Então, resta para a gente aí o único físico, a letra A. Número 4. Pode-se citar como exemplo de sistema homogêneo uma mistura de... Mariana, responde para a gente a 4, por favor. Mariana colocou letra A. Então vamos lá, vamos conferir. Vapor d'água e gás nitrogênio. Ótimo, certinho, Mariana. Por quê? É uma mistura, gente, gasosa. Toda mistura gasosa é homogênea.
Então, guardem essa informação, que aí vocês não vão confundir mais, né? E só para a gente ter certeza, ó, água e mercúrio vai dar duas fases, gelo e solução de água e sal, duas fases, ou seja, mistura heterogênea, né? Areia e gasolina, duas, óleo e solução de água de mel, duas também, tá? Número 5. Sabendo-se que toda mistura gasosa é homogênea, qual das misturas adiante é homogênea? Aí, Vinícius, tranquilinho. Qual que é? Qual que é a opção que você marcaria na 5? Letra B, né? Olha só, na letra A a gente tem o ar, né? Mas a gente tem a areia, que não é gasoso, né? Agora na B, como o Vinícius marcou, a gente tem dois gases, ó, gás carbônico e gás oxigênio. Na letra C, oxigênio e gasolina, né? A gasolina aí não dá. Letra D, gás carbônico e gasolina. E letra E, gás carbônico e refrigerante. Tranquilinho isso daí, letra B. Número 6. Se uma mistura formada por um pouco de areia, uma pitada de sal de cozinha, 100 ml de álcool, 100 ml de água e cubos de gelo, quantas fases apresenta o sistema descrito? Então, Paloma, qual que seria a opção correta da número 6? Paloma marcou letra C. Três fases. Então, vamos conferir. Olha só, a gente pode pegar uma fase que seria a areia, né? Uma segunda fase pode ser formada por sal, álcool e água, né? Vai dar uma mistura homogênea, né? Uma solução aí. E o cubo de gelo, a terceira, certinho, né? Letra C. Número 7. Água e sal de cozinha dissolvido formam uma mistura homogênea, que é sempre um sistema. Paula, qual que é a resposta das 7 aí? Paula, lê pouquinhas alternativas, ó. Mistura homogênea. Homogênea é tudo igual. Então, olha só, não pode ser mais de uma fase, concorda comigo? Se está tudo misturadinho, tudo igual, não tem separação, então ela só vai ter uma fase. Qual desses nomes aqui, ó, você acha que refere a uma fase? Olha as dicas, olha, tetra. Quem é tetra, quantas vezes é campeão? Traz para futebol. Não são quatro? Ajudou aí? Dá para marcar? Para gente? Tá, vou esperar um cadinho. São de duas, não são? Não, Paula, é uma só. Então, é monofásico, certo? Aí, ó, o B, que era o tetrafásico, seria quatro fases. O C, que é bifásico, duas. O pentafásico, cinco fases. E o trifásico, três. Mistura homogênea tem uma única fase. Então, esse mono aí indica que é uma única fase, tá? Número 8. Assinale a alternativa onde você encontra somente substâncias compostas.
Felipe, qual que é? Letra E. Então vamos lá. Substâncias compostas são aquelas formadas por mais de um elemento. CO2, carbono e oxigênio. H2, hidrogênio e oxigênio. H2SO4, hidrogênio, enxofre e oxigênio. E NaCl, duas também. Certinho, Felipe, isso aí. Olha, AD, a gente tem duas substâncias simples, ó, o H2 e o O2. AC, a gente tem o H2. AB, o Cl2 e o H2. A, o H2, o P4 e o O2. Certíssimo. Alternativa correta da 8, letra E. 9. Uma aliança de ouro 18 quilates é constituída de 75% de ouro e 25% de cobre. Pode-se afirmar que esta peça é. Mariana, o que você acha? É a letra A, solução sólida heterogênea. A B, mistura homogênea. A C, mistura heterogênea. A D, substância composta. Ou a E, substância simples. Muito bem, Mariana. É uma mistura homogênea, né? Se a gente está formando uma liga, né, que é composta de ouro e cobre, para a gente fazer isso, a primeira coisa que a gente faz, falando popularmente, né, é derreter os nossos metais. Aí, quando isso acontece, eles se misturam homogeneamente. Muito bem. Número 10. Seja dada a seguinte tabela. Então, a gente tem uma tabela aí com 4 substâncias, pentano, fenol, clorofórmio e cloro, com seus respectivos pontos de fusão e de ebulição. A pergunta é a seguinte: de cima para baixo, os compostos, não é? De cima para baixo, os estados físicos dos compostos a uma temperatura de 25 graus Celsius são, respectivamente. Então, vocês vão olhar essa tabela aí e verificar para mim, na temperatura de 25 graus Celsius, qual, vai, qual dessas substâncias aí estará no estado líquido, no sólido ou no gasoso. Ou, de repente, um só, tá? Vocês vão fazer. Vinícius, responde para a gente isso daí. Letra B, que o Vinícius marcou. Vamos ver então. Então, olha só, gente, um exercício desse, que você tem uma temperatura, né, como referência, que no caso do nosso aqui é 25 graus Celsius, o que você vai fazer? Pega a primeira substância, que é o pentano. 25 graus Celsius vai estar onde? Vai estar antes do ponto de fusão do pentano? Não, né? Porque o ponto de fusão dele é negativo, é menos 130. Então, é abaixo de zero. E 25 graus é positivo, né? É mais do que 0 graus Celsius. Vai estar antes do ponto de ebulição? Vai, não vai? Porque o ponto de ebulição é 35, 36,1. Então, quando o pentano atingir essa temperatura aí de menos 130, ele deixa de ser sólido, ele já começa a se transformar em líquido. E ele só vai sair desse estado líquido quando ele atingir a temperatura de 36,1. Então, o pentano a 25 graus Celsius está líquido, certo? O fenol, olha aqui, ponto de fusão dele, 43. 25 vem antes, é menor, não é? Então, só quando ele atingir 43 que ele começa a mudar de sólido para líquido. Então, o fenol em 25 é sólido. O clorofórmio, olha o ponto de fusão dele, menos 63. Então, negativo, abaixo de zero.
25, então, é maior do que isso. E o ponto de ebulição? 61. 25 é menor. Então, ele também, a 25 graus Celsius, será líquido. E o cloro? Olha o cloro, gente. Tanto o ponto de fusão quanto o ponto de ebulição são negativos. Então, quando chegar em zero, eles já estão no estado gasoso. Concorda comigo? Ó, menos 101, ele deixa de ser sólido e transforma em líquido. E menos 34,5, ele se transforma em gás. O nosso 25 graus Celsius é maior do que menos 34,5. Então, em 25 graus Celsius, ele é gasoso. Vamos ver se a alternativa que o Vinícius marcou é a correta. Não, né? Ele colocou sólido aí. No primeiro, a gente viu que é líquido. Então, ó, líquido, sólido, líquido e gasoso, certo? Aqui está como gás. Então é a letra A. Deu para entender direitinho? 12. Assinale a alternativa correta. Paloma, qual que você acha? É novamente relacionada a fenômenos, tá? A questão 12. Paloma colocou letra C, então vamos ver, vamos conferir. Letra A, oxidação do ferro é um fenômeno físico? Não, né, gente? Se é oxidação, né, é a mesma coisa, né? Lembra aí a ferrugem, tá? A formação da ferrugem. Então, é um fenômeno químico. Letra B, fusão do chumbo é um fenômeno químico. Fusão, gente, é mudança de estado. Mudança de estado é físico, então também está errado. Letra C, combustão da madeira é um fenômeno químico, certinho? É, né? E letra D, queima de papel é um fenômeno físico. A gente já viu que é químico. Então, certinho, Paloma. Resposta correta da 12, letra C. Agora, número 13. Aquecendo uma fita de magnésio até a combustão, notamos o desprendimento de fumaça, restando um pó branco. Isso é exemplo de fenômeno? Então, ó, vamos raciocinar. O que está acontecendo? Ele está aquecendo, então ele está colocando fogo, né? Vamos trazer bem para o popular aí, em uma fita de magnésio. Então, eu já falei com vocês que reações de queima, de combustão, transformam a essência da substância, nos fornece uma substância nova, certo? Então, já dei a dica aí. Vamos ver quem vai responder agora. Agora é a Paula, né? Pela ordem nossa aí. Vamos lá, Paula. O que que você acha aí que essa situação que foi descrita aí é um fenômeno físico ou químico? Letra B que a Paula colocou. Vamos ver. Letra A. Físico, pois alterou a estrutura do magnésio. Físico não altera, né, gente? Está errado. Letra B. Químico, pois houve a formação de novas substâncias. Isso aí, certinho, Paulo. Físico, pois podemos juntar o pó branco e a fumaça e recuperarmos o magnésio. Não, né, gente? A gente já viu que é químico. E letra D não é exemplo de fenômeno. Então, resposta correta é a letra B. 14. Considere os fatos representados a seguir. Um pedaço de isopor flutuando na água, o açúcar se tornando caramelo quando aquecido acima de seu ponto de fusão, o ferro dissolvendo um ácido clorídrico com liberação de gás, um sal se dissolvendo quando colocado em um copo com água quente, e o número 5, um prego sendo atraído por um ímã. São exemplos de fenômenos químicos. Então, ele quer que vocês relacionem somente os fenômenos químicos. Então, lembra, é aquele que produz para a gente uma nova substância, né? Muda o que eu comecei ali, agora eu tenho outra substância. E aí, Felipe, qual que é a resposta da 14?
Letra D. Letra D tem o 2 e o 3. Vamos lá. O 2 é o açúcar se transformando em caramelo. Ótimo. E o 3, o ferro dissolvendo um ácido com liberação de gás. Isso aí. As únicas duas situações, gente, que há transformação, né? Que surge uma nova substância. Certinho. Olha só a letra A. Um pedaço de isopor flutuando em água. O que mudou e o que alterou? Nada, né? A4. Um sal se dissolvendo quando colocado em um copo de água quente. Também não mudou a essência do sal, da água, de nada, né? E um prego sendo atraído por um ímã? Também não. Então, certinho aí. Letra D é a resposta da 14. Gente, a 15 pede para definir substância simples e composta. A 16, quais são as partículas que compõem o átomo? A 17, onde podemos encontrar átomos? Dê exemplo. 14, Mariana, é letra D. A situação aí apresentada no 2 e no 3. Pediu para completar o esquema, né, com o nome das mudanças de estado aí, ó, do sólido para o líquido, para o gasoso. Isso, certinho. Letra C, 2 e 3. Aí. E a 19 pediu para vocês darem um exemplo de calefação, né, a mudança de estado, ebulição e evaporação. E a 20 defina ponto de fusão e ponto de ebulição. Então, essas aqui, gente, todas têm aí na apostila, né? Só a 16 que vai estar na unidade 2, aí no capítulo 2, né? Que são as partículas que compõem o átomo, mas também tem aqui dentro. Então, vou deixar essas aí para vocês, que aí serve também como uma revisão do capítulo, certo? Tem alguma dúvida nesse capítulo 1? Alguma coisa que não ficou claro, que vocês querem que explique novamente? Ou podemos começar o capítulo 2? Tudo certo? Mariana falou, todo mundo concorda? Podemos seguir? Então vamos lá então. Então, capítulo 2, gente, fala pra gente da estrutura da matéria, né? Então nós falamos no 1 aí da possibilidade, né, da matéria ser encontrada nesses três estados físicos, né, dessa matéria produzir substâncias que sejam simples ou compostas, dessas substâncias se unirem e produzirem para a gente as misturas homogêneas ou heterogêneas, e descobrimos que na natureza existem mais substâncias do que, mais misturas, né, desculpe, do que substâncias. E vimos os métodos para termos essas substâncias de maneira mais assertiva, em maior quantidade. Agora, nós vamos entender como que é a formação dessa matéria. Então, vou fazer uma apresentação aqui, ó. Tem um slidezinho aqui para a gente começar a falar sobre isso. Então, essa aqui. A estrutura do átomo aí que a gente vai falar um pouquinho. Essa preocupação, gente, de entender, de explicar como que o átomo é formado, ela é muito antiga, tá? Ela vem sendo tratada, sendo estudada desde a Grécia Antiga, né? Lá na Grécia já havia essa preocupação, os filósofos já começaram a tentar explicar. Só que lá, gente, não tinha essa preocupação que você apresenta a teoria e mostra a prática, né? Faz a parte experimental para mostrar o seu resultado. Mas olha só como que eles chegaram a algumas explicações, né? Bem legal. Olha aqui, separei para vocês aqui, ó. Primeiro slide fala o seguinte: que em 450 a.C., Leucipo, que era um filósofo grego,
ele fez, né, alguns estudos lá, algumas observações e chegou na seguinte conclusão, que a matéria ela podia ser dividida em partículas cada vez menores. Aí chegava nesse ponto aqui, parava, tá? O que que ele fez? Ele até comparou que a partícula ia se dividindo, dividindo, até numa partícula pequenininha, igual um grão de areia. Seria isso. Aí, 400 anos antes de Cristo, né? 50 anos depois, Demócrito denomina essa partícula como sendo o átomo, tá? Que em grego a é negação e tomos partes. Então, não há parte menor, né? Essa menor partícula que Leucipo identificou, né? Seria então chamada de átomo, segundo Demócrito. Por isso que a gente fala que esse filósofo é considerado o pai do atomismo grego. Só que tinha um outro pessoal, tá? Que no meio aí disso aí, ó, 428 a.C., Platão e Aristóteles defendem que a matéria era alicerçada em cima de 4 pilares: água, terra, fogo e ar. Para eles, gente, Platão e Aristóteles, essa conjugação, essa formação aqui, tá? Essa combinação entre água, terra, fogo e ar é que possibilitava a formação da matéria, tá? E aí, qual foi a teoria, né, que ficou lá durante a Grécia Antiga? Gente, como Platão e Aristóteles eram pessoas mais influentes, acabou que a teoria deles prevaleceu, tá? A de Leucipo e Demócrito ficou guardada, foi esquecida, e essa questão aí dos 4 pilares foi o que foi tido como verdadeiro, que foi aceito pela comunidade grega da época, tá? Aí a gente já vai dar um avanço aí, nós vamos pular um pedaço aí dessa história. A gente já vai começar então na ciência propriamente dita, nas pa partes experimentais que eu falei com vocês que na Grécia não tinha. Agora, o cientista, né, que lança a ideia, ele faz repetidos experimentos e que vão confirmar ou não o que ele acha, tá? A gente vai ver aqui uma evolução rapidinha, tá? Dessa representação do átomo. Eles procuraram fazer desenhos, modelos, né, que representavam o átomo em cima dos conhecimentos que se tinha naquela época. Aí vou mostrar para vocês 4 modelos, né? Que vocês vão entender como foi essa evolução, só para vocês verem como que é o caminho da ciência, né? Como que ela vai melhorando aí de acordo com as descobertas, né? E a aplicação de novas técnicas. Então, em 1808, Dalton, um cientista inglês, lança o primeiro modelo com base experimental. Na época, gente, haviam sido tratadas, trabalhadas as chamadas leis experimentais, tá? Que principalmente Lavoisier e Proust definiram, que é a lei da conservação da massa, proposta por Lavoisier, né? E a lei das proporções constantes, proposta por Proust. Depois eu explico para vocês melhor como são, né, essas duas leis. Então, em cima disso, Dalton define o átomo como sendo uma partícula maciça e indivisível. Professora, já ouvi falar disso. Retomou aquela ideia lançada lá na Grécia Antiga por Leucipo e Demócrito. Tá vendo? Então, todas as vezes que a gente falar desses modelos, nós vamos sempre procurar alguma coisa que nos nossos dias hoje se assemelhe a essa representação, a esse modelo, né, que foi proposto pelo cientista. Então, quando a gente fala do modelo de Dalton, gente, essa partícula, né, essa esfera maciça e indivisível, é muito semelhante, é muito parecido com uma bola de bilhar. Então,
ou uma bola de sinuca, né? Que ela é uma esfera, né? Que possui massa e bem difícil de se quebrar, de se separar. Então, falou em modelo de Dalton, falou em bola de bilhar. Esse modelo, né, foi aceito até 1897, um bom tempo, né? Olha a representação dele, tá vendo, gente? Essa esferinha aqui, ó, que para ele era toda composta de massa. Essa, para ele, era a representação do átomo. Então, ele voltou, né, a confirmar aquela ideia dos filósofos gregos, que a matéria ia se dividindo até um certo ponto, onde não era mais possível essa divisão. Passa-se, então, gente, um bom tempo, né? 1897 foi quando o modelo de Dalton foi contestado, né, por um outro cientista inglês chamado Thomson, que começou a observar as experiências feitas com tubos de Crookes. Que seria esse tubo, gente? Um tubo mesmo. Lembra umas lâmpadas compridinhas que usava antes dessas lâmpadas de LED? Aí seria aquelas lâmpadazinhas, só que teria uma saída de ar que a gente faz ali para trabalhar ali dentro com vácuo. Ali dentro desses tubos eram colocados gases diferentes. E eles começaram a observar o seguinte comportamento. Nesse tubo também, gente, tinha um polo positivo e um negativo. Então, todas as vezes que colocavam gases diferentes ali, o comportamento era muito parecido. O gás em si, ele sempre procurava se acomodar do lado positivo, né, do polo positivo da nossa negativo da nossa partícula. E uma sombra, uma luz que era produzida por esse gás, ela sempre era formada, né, era observada do lado positivo. Ué, se o átomo, então, ele não é divisível, né? Acontece essa questão aí de chegar num ponto e não ser mais divisível, o que vai acontecer? Como que esses gases, essas substâncias têm esse comportamento? Aí, que ele fez? Ele estudando essas descobertas, né? Essa, esse comportamento, ele então descobre os elétrons. Então, ele determina, né, que o átomo tem uma carga positiva, por isso que ele sempre se encaminhava para o polo negativo, e uma carga negativa. Por isso que a sombra, o sombreado era sempre formado próximo ao polo positivo. Então, ele muda a questão da representação do átomo. Ó. O átomo seria uma partícula maciça, então continua com aquela representação: esfera, massa, mas não indivisível. Então, agora ele já acredita que existem partículas menores que o átomo. Ele seria formado por uma geleia com carga positiva, e ali naquela geleia estaria grudado, incrustado os elétrons, que são as nossas cargas negativas. Então, esse modelo de Thomson, gente, ele é muito semelhante ao chamado, né, pudim de passas. Então, falou em modelo de Thomson, falou em modelo do pudim de passas. E que é isso? Aquele pudim que a gente faz, aquele líquido, né, aquela mistura homogênea, lá bate no liquidificador e leva para o forno para formar aquela massa branquinha, né? E antes, né, da gente colocar ali na forma, a gente salpica várias passas. Quando a gente desenformar, depois que o pudim cozinhar, vai ficar aquela massa, que seria essa geleia aí, né? Aquela coisa massinha que é o pudim. E em cima, as uvas passas, né? Pretinhas ali. Olha como que Thomson representou o átomo, tá vendo? Essa parte aqui mais escura seria essa geleia, tá vendo? As cargas positivas aqui. E na mesma quantidade, grudada aqui nela, estariam as cargas negativas. Por que na mesma quantidade, Lília? Para manter a neutralidade do átomo, tá? Por isso. Gente, eu vou parar por aqui, tá? Semana que vem a gente continua, tá? Contando essa historinha aí da evolução do modelo atômico, porque tá na hora da aula de história, né? Muito obrigada aí pela presença de vocês.
Um bom restinho de semana e até semana que vem.